Vamos direto trazer um assunto que ganhou força nas fazendas brasileiras, os crimes de abigeato, que são os furtos e roubos em propriedades rurais. Com a pecuária em alta, a valorização da arroba e dos animais de reposição, esta prática também voltou às manchetes da mídia, lembrando que abigeato está previsto no Código Penal. No caso da bovinocultura, este crime também fez aumentar algo que devemos banir do nosso meio, o abate clandestino, já que isso envolve saúde pública. Uma pesquisa feita pelo CEPE em 2015 apontou que o volume de animais abatidos no Brasil sem inspeção oficial, ou seja, de procedência duvidosa, foi de 15%. Ainda segundo o levantamento da USP, o problema é ainda maior no Rio Grande do Sul. O estado registrou um aumento de quase 20% neste tipo de crime em 2000, no ano passado. O repórter Marco Ribeiro conversou com alguns especialistas no assunto e a gente confere os detalhes agora. A distância dos grandes centros urbanos, a dificuldade de patrulhamento policial em locais mais isolados e a ousadia cada vez maior dos bandidos nas ações de roubo e furto nas fazendas brasileiras fez com que esse tipo de ocorrência disparasse em 2020 e entrasse em 2021 no mesmo ritmo, inclusive com quadrilhas especializadas em abigeato e furto de semoventes, como é denominado este tipo de crime na legislação brasileira, o que acentua a preocupação do produtor rural com os prejuízos e aumenta a insegurança no campo. Muito importante nestes casos é compreender o que a legislação diz, como ela trata dessas questões, para que a gente possa se posicionar e procurar o melhor caminho. Quem vai nos ajudar nesse sentido é o Leonardo Beraldo, ele que é advogado criminalista. Leonardo, a lei trata como essa questão do abigeato, do roubo de gado? Roubo de gado, roubo de animal, por exemplo, doméstico, é a mesma coisa ou não? Bom dia, Marco. A legislação penal do crime de furto até o ano de 2016 era idêntica. O furto do animal doméstico para o furto do semovente domesticável de produção. A partir do dia 2 de agosto de 2016, com a Lei 13.330, se introduziu no ordenamento jurídico, com boas intenções, o crime de furto de semovente de produção, mesmo que ele seja dividido no local de abate, por entender que esse crime tem efeitos muito nocivos, não apenas ao produtor rural, mas como a ordem tributária nacional. É um crime que impacta toda uma cadeia produtiva e também é um crime contra a saúde pública, por sua vez, porque eu não sei na casa de vocês, mas aqui na minha casa a gente só come carne mal passada. Então, essa certificação de qualidade, ela é fundamental. A gente não sabe se esse animal, por exemplo, tinha sido vacinado. Existem vacinas que ficam no corpo do animal por até 30 dias, e o consumo dessa carne é extremamente nocivo. Então, sobre esse olhar, sobre essa problemática, o legislador, bem intencionado, então a todo momento eu quero dizer isso, introduziu esse parágrafo 6º ao artigo 155, denominado de furto de semoventes ou abigeato. Infelizmente, houve um aumento nesse tipo de ocorrência. São vários fatores que contribuíram para isso. Um deles, realmente, é o valor da arroba, E o fato do crime acontecer no meio rural, onde há pouca fiscalização, pouco serviço de repressão, e mais, o horário noturno, que facilita muito a ação dos criminosos. Esse tipo de crime veio aumentando ao longo dos tempos. Tanto é que, prova disso, não é só a estatística, é até o legislador, que ele, atento a isso, ele tentou aumentar a pena dos crimes do furto que criou o crime de semovente. O delegado, e é um crime que não prejudica só o pecuarista, por exemplo, que tem lá o seu patrimônio furtado, mas é um crime que tem um impacto maior na sociedade, de várias ordens, Por exemplo, ordem tributária, certo? Sim. Outro exemplo, saúde pública.
Tá? 2 bens jurídicos altamente relevantes. Por exemplo, já existe no Código hoje crimes para tentar combater justamente a sonegação fiscal. Os crimes tributários, né? Temos vários exemplos. Esse, do semovente, é mais um dos exemplos de crimes que também atingem a ordem tributária, são impostos que deixam de ser pagos. Existe também, e aí já é um problema bem grave, até na minha concepção, é a saúde pública, porque vai haver a comercialização de carnes, né, que podem ser altamente nocivas ao ser humano, porque essa comercialização vai estar sendo feita sem controle dos órgãos próprios governamentais para isso, tá? Então é outro problema sério, é a saúde pública. Uma pesquisa realizada pelo CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, aponta que em 2015, o volume de animais abatidos no Brasil sem inspeção oficial atingiu quase 15% do total de abates. Estima-se que este tipo de ocorrência seja responsável por cerca de 20% dos abates clandestinos no Rio Grande do Sul, por exemplo, estado que registrou um aumento de mais de 18% na incidência deste tipo de crime em 2020. O furto, ele é intimamente ligado à receptação, tanto é que muitos estudiosos do direito costumam dizer, e nós da polícia concordamos com isso, que se não houver receptador, dificilmente ocorrerá o furto, ou ele ocorrerá em situações muito menores, em quantidades menores, porque aí praticamente o ladrão irá furtar para ele próprio. Se ele não tiver para quem vender, ele vai ter que ficar só para ele. E aí o número de ocorrências irá diminuir. Então a receptação realmente é, infelizmente, uma forma de incentivar a prática do furto. É muito difícil dizer o que fazer, até mesmo porque a criminalidade ela é extremamente... como eu posso dizer, ela muda toda hora, ela está sempre se reinventando, né? A criminalidade, de fato, ela tem essa característica. O que eu posso dizer é o seguinte: ao produtor rural que tem um sistema de segurança, que tem posse de arma, que se depara com essa situação, ele está autorizado a agir pelo Instituto da Legítima Defesa, né? Isso é muito importante dizer. Que a legítima defesa, ela não é apenas em relação à sua vida, ela pode ser em relação ao seu patrimônio. Então, se o produtor rural se deparar com uma quadrilha efetuando um furto dos bens dele, da propriedade dele, e tiver uma arma em casa, ele pode defender a sua propriedade. Eu só registro que essa é uma atitude difícil de recomendar, né? Então, sempre estar treinado, ver bem a situação, né? Ver se isso não vai gerar mais um problema para a sua família, porque às vezes você vai perder uma propriedade, mas ao tentar agir o impacto pode ser maior. Então eu sempre recomendo cautela. Mas o que eu quero passar para o produtor é o seguinte: a sua propriedade também é passível de defesa. Você pode defendê-la com os meios que você tem em mão. E se for uma arma, você está protegido pelo Instituto da Legítima Defesa. Uma coisa que precisa sempre ser feita quando se é vítima é notificar a polícia, é procurar a polícia e fazer a notícia crime. A polícia precisa saber exatamente todos os crimes que ocorreram, não é um ou outro, não, todos, questão de estatística. E diz que quando ocorre locais, além da estatística, é importante a gente saber a concentração da ocorrência dos crimes, quais as regiões mais atingidas, mais visadas, porque aí já fica um pouco mais fácil até de você direcionar o patrulhamento, né? Se de cada 10 crimes, 5 estão ocorrendo na mesma região, você pode deslocar viaturas durante a noite para fazer o patrulhamento naquela área. Então é importante a notificação do crime, a notícia crime para a polícia. Sempre que ocorrer, peça ao pecuarista para procurar a polícia e contar o fato. Eu acredito que essa questão preventiva é muito importante. Se você tem condição de instalar uma câmera, está vendo comunidades rurais contratando segurança privada, patrulhamento privado, isso ajuda, né? Porque afasta. Grupos de WhatsApp, né? Grupos de WhatsApp.
sim, circulando, né? Então, assim, se aconteceu, apesar da prevenção aconteceu, tenta tirar foto das cercas quebradas, arrombadas. Se você conseguiu marca de pneu, já chama a polícia na hora, chama o seu advogado para poder fazer essa vistoria, essa produção de prova, porque senão fica muito complicado de localizar quem foi que fez, né? Uhum. E ser bem assessorado nesse sentido, buscar um auxílio jurídico adequado também é importante. Com certeza, justamente nessa fase de produção de prova, porque às vezes o produtor não sabe o que ele precisa fazer, né? E aí com o advogado vai chamar um perito para poder analisar a marca de pneu, tudo isso, né? E aí ajuda para condenar o indivíduo, porque muitas vezes a polícia até pega, mas aí você sabe como que é a nossa justiça, né? Não tem prova, solta, não fica na cadeia.